versículo 4, a palavra de Deus fala para nós algo muito importante e especial. Eu até pensei em colocar como tema dessa mensagem, toma posse da sua promessa, mas para mexer um pouquinho com os irmãos, mas os irmãos iam ficar meio assim comigo, mas na verdade não. Nós vamos ver que a fé é só o começo, né? Se eu pudesse colocar um tema para essa mensagem, eu colocaria como a fé é só o começo. E aí nós vamos ver, por que eu brinquei aqui em relação às promessas? Nós vamos ver que diferente de como muito é pregado por aí, em relação às promessas de Deus, em relação a nós trilharmos um caminho em busca de alcançar as promessas de Deus, e muitas dessas promessas não são as promessas espirituais, que são válidas, mas muitas vezes o coração ele está ardendo para alcançar aquilo que é terreno, que vai passar. E eu tenho gravado uma série de vídeos que não são de estudo bíblico, não são de pregação, mas são de cunho profissional, empreendedor. E sempre no final do vídeo eu falo assim, pés aqui na terra, mas a mentalidade na eternidade. Então, nós sabemos que as coisas materiais aqui, elas são importantes para o nosso dia a dia. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos pagar as contas. Enquanto estamos aqui, quem estuda ainda, estudar. Você precisa desempenhar seu trabalho da melhor maneira. Você precisa cuidar da sua família, da sua casa. Você precisa ter uma boa saúde para que você possa desempenhar aquilo que Deus designou para a sua vida. E a palavra de Deus tem N promessas em relação a estas questões terrenas. Só que o nosso foco nunca, jamais pode estar naquilo que é terreno e é passageiro. Porque aqui nós estamos como forasteiros e peregrinos. Então, os nossos pés estão aqui. Mas a nossa mente, ela tem que estar como no versículo 11, desejando viver o reino eterno com o nosso Senhor. Esse precisa ser o nosso desejo. E a maior promessa que nós temos na palavra de Deus é exatamente, às vezes a gente até usa como argumento no evangelismo, né? De que é a promessa da vida eterna. Essa é a principal promessa. Não tem só essa, tem outras. Nós temos, por exemplo, a promessa de que nós que nos arrependemos dos nossos pecados, se confessarmos a Deus, nós temos a promessa de quê? De sermos perdoados. É uma outra promessa. Nós temos a promessa, por exemplo, de sermos revestidos pelo poder de Deus. Sermos batizados no Espírito Santo. Também é uma promessa. Nós temos N promessas espirituais que estão, assim, são incomparáveis às coisas terrenas, que também são promessas. Mas as coisas espirituais nem se comparam, amém? E a principal das promessas, que é a da eternidade com Deus, não se compara. Deus, por exemplo, deixou registrado na palavra dele, de que ele traria a salvação, de que nasceria sem pecado de mulher, prometeu que através dele haveria o perdão dos pecados, ele prometeu que morreria, que ressuscitaria ao terceiro dia, que subiria aos céus, tudo isso se cumpriu. E ele também prometeu que iria voltar para nos buscar. Então, se nós não cremos e não desejamos, e o nosso coração não queima por isso, tem algo muito errado com a nossa vida cristã. Tem algo muito de errado em nós. Eu arrisco a dizer, irmãos, que quando a gente não deseja o retorno do Senhor, não para nossa salvação, mas para nós vivermos eternamente com Ele, consequentemente a nossa salvação, é sinal de que nós não nos convertemos. Então, aqui, nesses versículos, nós vamos ver alguns indicativos, evidências daquilo que é a salvação. Evidências da salvação na minha e na sua vida. E os versículos que nós lemos, a Bíblia fala para a gente, versículo número 4. Por que eu falei tanto sobre promessas? Por causa disso aqui.
pelas quais quem? Pela glória e virtude de Cristo Jesus, nos têm sido entregues, doadas, as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Então, a promessa de Deus, seja ela material, ou a promessa de Deus, seja ela espiritual, ou seja, a principal das promessas, ela tem um porquê, um para quê. Para quê? Para que sejamos participantes, na SF acho que fala participantes, na minha fala coparticipantes do quê? Da natureza divina. Então Deus, aquilo que Deus prometeu para mim e para você, não é para que nós vivamos o melhor dessa terra. Não é para que nós possamos nos regalar com tudo aquilo que nós poderíamos ter disposição aqui nessa terra. Né? Até as promessas espirituais, como por exemplo, o revestimento do Espírito Santo, não é para você ser o espiritual, ou irmão dos dons, a irmã dos dons, que profetiza, que ora em línguas, que faz isso, que é aquilo, que sapateia, rodopia. Não é para isso também. Mas toda e qualquer promessa de Deus é para que nós tenhamos em nós a natureza de Deus. Você está entendendo isso? A promessa de Deus, segundo esse texto aqui, de Pedro, de 2 Pedro, mostra para mim e para você que nós somos enxertados. Claro que não em toda a natureza de Deus, né? Vou falar disso aqui. Mas em parte da natureza divina, quando nós entendemos isso. Por quê? A Bíblia fala que, mostra para nós diversas características, atributos de Deus. Não. A Bíblia mostra aqueles comunicáveis e os incomunicáveis. Os incomunicáveis são atributos, são características que só Deus tem, né? A sua onisciência, a onipresença, a sua onipotência, entre outros, são características exclusivas dele. Mas existem atributos da natureza divina que nós, enquanto filhos de Deus, nós também recebemos. Se eu perguntar aqui para o pai e para a mãe, se você enxerga nos seus filhos algumas características suas, eu tenho certeza que vocês vão falar que sim. Alguns vão falar, puxa, a minha filha é falante como eu sou, o meu filho gosta de dormir cedo como eu gosto de dormir cedo, o meu filho tem um sono pesado como eu tenho, N características. O meu filho gosta de estudar matemática como eu gostava de estudar também. N características nós podemos falar aqui. Assim também acontece conosco enquanto filhos de Deus, amém? E todos que receberam o Filho, creram no nome do Filho, foram recebidos como filhos de Deus, certo? E como filhos, nós recebemos características que são esses atributos comunicáveis. Por exemplo, a bondade. Então, eu vejo que de nós mesmos, nós não conseguimos ser bons, né? Nós não temos bondade, ter atos de bondade para as pessoas, naturalmente, nós não conseguimos ter, é algo divino. Amor, por exemplo, é algo divino. Nós não conseguimos amar. Para pensar, pessoas tão diferentes de você, com criações diferentes, com formação diferenciada, com uma mente diferente, e pessoas tão diferentes, nós aqui como congregação conseguimos nos amar uns aos outros. É um desafio, né? Da forma como nós somos tão diferentes. É um desafio. Mas como nós conseguimos isso? Pelo amor de Deus derramado nas nossas vidas. Por exemplo, misericórdia. Nós não conseguimos ser naturalmente pessoas misericordiosas. Nós muitas vezes queremos mais que as pessoas... Eu ia usar uma expressão muito feia aqui, estou pedindo ao Senhor uma outra expressão.
Nós muitas vezes queremos que as pessoas fiquem para lá, fiquem largadas, mas não foi isso que eu pensei originalmente. Nós deixamos de lado as pessoas. O problema é dele, que ele sofra mesmo, né? Muitas vezes nós não somos misericordiosos naturalmente. Eu estou mentindo? É uma realidade que acontece em nós e que nós precisamos lutar contra isso. Outra, por exemplo, sabedoria. Não tem quando de repente você tem um problema muito difícil para você resolver, uma questão na tua família, né, no teu trabalho, no teu cotidiano, aqui na igreja, no ministério, e você não sabe como vai resolver aquele problema, mas você coloca diante de Deus em oração, e aí vem aquela sabedoria para você resolver aquele problema, né? Vem aquele entendimento, puxa, eu vou fazer isso. Deus falando contigo. Naturalmente é algo que nós não teríamos, mas no Senhor nós temos. Justiça, né? Aquele senso de retidão e equidade, naturalmente nós não temos, porque a nossa natureza carnal vai ser inclinada para quê? Para injustiça, naturalmente. Santidade, né? Por nós mesmos nós não conseguirmos ser santos. Mas eu estava compartilhando com os irmãos domingo lá em Nova Iguaçu, Ezequiel capítulo 36, falando sobre a promessa de que o Senhor colocaria o seu Espírito em nós, e mediante isso nós não só conseguiríamos guardar a palavra de Deus, mas como observá-la, como praticá-la. Ou seja, o segredo para nós vivermos a palavra de Deus e buscarmos andar em santidade é nós termos um relacionamento com o Espírito de Deus que habita em nós. De nós mesmos nós não conseguimos andar em santidade, mas nesse processo de santificação em que nós precisamos andar em santidade, o Espírito de Deus na minha e na sua vida nos ajuda a dizer não para o pecado. Você está entendendo? Então, naturalmente, nós também não conseguimos santidade. Veracidade, né? É você confiar pela nossa própria natureza humana. Nós não somos pessoas confiáveis, em que as pessoas possam olhar para nós e falar, nele está a verdade. Não, nós somos humanos. Mas em Deus nós também recebemos essa característica, esse atributo. Também a liberdade, também a paz. Então são características, são atributos chamados atributos comunicáveis do Senhor, que naturalmente você e eu não temos, mas porque nós recebemos de Deus as suas preciosíssimas promessas, nós conseguimos então sermos participantes, compartilhadores dessas características. Amém? Entendido? E aí, o versículo não fala só sobre isso. O versículo não para que. Ele fala também quando isso acontece. Quando que nós conseguimos ser participantes da natureza de Deus? Quando nós nos livramos da corrupção das paixões que há no mundo. Na CF, se eu não me engano, fala da concupiscência, né? Que há no mundo. Então, na verdade, nós recebemos as promessas de Deus para que nós tenhamos características de Deus em nós. Em que momento? Em que situação? Qual é a condição para que eu e você sejamos parecidos com Deus? Quando nós nos esforçamos para nos guardar da corrupção do mundo. Está entendido? Então, quando você consegue ser mais parecido com Cristo, quando você voluntariamente deseja ser santo, então, nós só conseguimos ser verdadeiramente discípulos de Cristo, verdadeiramente cristãos, quando nós desejamos andar em santidade, irmãos. E para andar em santidade, para se guardar da corrupção do mundo, para se guardar da contaminação do mundo, nós precisamos ser radicais. Um texto que eu me lembrei hoje, eu até compartilhei lá com os irmãos em Hebreus,
fala de nós considerarmos por aquilo pelo qual o Senhor passou, de maneira que nós ainda não resistimos até o sangue contra o pecado. Ou seja, vocês ainda não foram radicais ao extremo contra o pecado. Considera o que Jesus passou para o bem de vocês, né? É o que a palavra fala. Então, quando você e eu desejamos ser santos e nos esforçamos de ter um relacionamento com Deus, sabendo que o Espírito Santo em nós é quem nos santifica, nós então passamos a ter características de Deus na nossa vida. Assim, verdadeiramente, nós somos cristãos. Só que a Bíblia não para aí. Pedro ele não parou nisso. Se parasse nisso, já valia muito. Mas Pedro ele continua dizendo: